Graça e paz. Hoje eu saúdo a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aqui agora. Ao mesmo tempo, eu quero te fazer um convite a visitar a nossa congregação, a IPI Feira de Santana. Ela fica localizada aqui no bairro da Galileia, no bairro da Baraúna, na Rua da Galileia. E com certeza você vai ser bem recebido, ou por mim, ou pelo reverendo Natanael, ou qualquer outro membro da IPI Feira de Santana. Temos culto de domingo e venha, você é bem-vindo e vamos glorificar, principalmente honrar e glorificar, exaltar o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. É o culto de louvor e adoração. Vamos para a mensagem. Vou convidar a cada um de vocês a abrir as escrituras na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Vamos para a leitura. 16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavras do Senhor. Essa passagem bíblica que escreveu foi Paulo, uma epístola aos Coríntios, e eu acho engraçado que ele fala da leve e momentânea tribulação. Se eu falar da minha leve e momentânea tribulação, é claro que para um grupo de determinadas pessoas eu vou estar sendo insensível, eu vou estar sendo não pio empático, porque eu tenho meu senso crítico e eu sei que tem pessoas no mundo que tem sofrimento, tem uma peleja pior do que a minha. Mas, lendo isso, eu quero convidar vocês a ler isso num contexto que Paulo escreveu isso. E vou falar tudo que ele passou, ele deixou aqui escrito nos capítulos mais posteriores, vou ler aqui com vocês. Tudo o que ele passou, ele ainda chama de leve e momentânea tribulação. E aí que vem a aplicação. Eu vou passar para vocês por como que ele passou por tudo isso que ele passou e ainda chama isso de leve e momentânea tribulação. Essa aqui vai ser a aplicação da mensagem de hoje. Então vamos lá exemplificar qual foi a leve e momentânea tribulação do apóstolo Paulo. Vamos para o capítulo, continuando no livro de 2 Coríntios, no livro capítulo 11, o versículo 24 ao 28, mais posterior, mais à frente. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao 28. Ele está exemplificando qual é a leve e momentânea tribulação. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. Chamando a atenção nesse versículo, para você ver como a malandragem existia desde antigamente. Os judeus, quando eles tinham um prisioneiro que eles queriam matar, era a lei lá em Judá. Cada prisioneiro só podia receber uma quarentena, não mais que isso, só uma quarentena. Quando os judeus queriam matar o prisioneiro, eles davam 39 para não completar as 40, e sendo assim, eles poderiam dar mais outras. Paulo recebeu 5 quarentenas menos uma. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos
da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Bom, eu não tenho dúvidas que tudo isso que Paulo passou, nenhum de nós vai passar, nem vai chegar perto. Por isso eu fiz questão de citar ele como exemplo. Ele passou por tudo isso e ele ainda falou a nossa leve e momentânea tribulação. Por que ele falou isso? A nossa leve e momentânea tribulação. A resposta está aqui no texto. E o mais incrível disso tudo é que não precisamos de uma boa exegese, não precisamos de uma boa hermenêutica para conseguir ter essa resposta. Paulo passou por tudo isso e ele chamou de leve e momentânea tribulação. Eu vou ler o versículo da resposta. Isso tenha como uma aplicação na vida de cada um de vocês. No tempo do dia mau, o dia ruim, da tribulação, da peleja, no dia da adversidade, voltamos nossa mente para as coisas que não se veem, ou seja, as coisas celestiais. Vamos lá para a resposta aqui. Versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, eu tinha lido a primeira do versículo 16 ao 18, especificamente só o 18, porque é a resposta disso tudo. Não se atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O segredo de tudo é que Paulo, tudo isso que ele passou, coisas terríveis, e ele ainda chama de leve e momentânea tribulação, porque a cabeça de Paulo, ela não estava nas coisas terrenas, não estava nas coisas desse mundo, estava nas promessas de Cristo, nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Mas que promessas é essas que eu estou falando? Eu vou citar apenas uma, tem outras, mas eu vou citar apenas uma. Foi uma promessa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que fez para todos nós, que é a nossa salvação. Eu tenho essa como a principal. Passamos por momentos de dificuldade, como eu falei no início do vídeo. Isso está inserido em nosso cotidiano. Isso está inserido em nossa vida. Desde o primeiro dia que o pecado entrou no mundo. Desde o primeiro dia que Adão comeu do fruto proibido, foi inserido o sofrimento, foi inserido a morte, foi inserido o dia mau, a dificuldade. E o segredo disso tudo é se atentar para as coisas que não se veem, ou seja, nas promessas de Cristo, que é a nossa salvação. Ou seja, se você está passando por um momento de dificuldade, com Paulo, ou seja, semelhante às coisas de Paulo, não a mesma coisa, mas semelhante às vivências de Paulo, se você está passando pelo dia mau, o dia ruim, o dia da peleja, se atente para as coisas que não se veem, ou seja, a promessa de Cristo, a promessa que seremos salvos um dia, a promessa que teremos um corpo que não vamos sofrer mais, a promessa que esse sofrimento que estamos passando hoje aqui, ele é temporário e ele tem prazo, até o dia que Cristo vai vir para nos honrar e nos glorificar, nos dar um corpo incorruptível, um corpo que não vai haver necessidade de fome, de nada, um corpo perfeito. Essa é a promessa que devemos se apegar. E com a cabeça direcionada a essa promessa que eu acabei de citar aqui, que é da nossa salvação, com certeza você vai ter esse mesmo pensamento que Paulo teve e vai chamar todo o seu momento de dificuldade, de tribulação, de leve e momentânea. Que essa palavra entre, que essa palavra edifique, que essa palavra conforte cada um de vocês.
Que Deus abençoe. Amém.